Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou comentar a polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal que aprova concursos públicos via CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. O que isso significa? Será o fim da estabilidade do serviço público? Será o fim dos concursos públicos? Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para os próximos concursos de professores da Prefeitura de São Paulo, Campinas, FIT Osasco, prova de mérito do Estado de São Paulo, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar aqui na descrição do vídeo o link lá da minha página na Hotmart para você adquirir, beleza? Então vamos lá. O que é essa decisão que ocorreu no último dia 6 de novembro? O Supremo Tribunal Federal realizou uma votação sobre a constitucionalidade de permitir que a União, os estados, os municípios contratem funcionários pelo regime seletista, a famosa CLT. Com isso, os governos podem optar por lançar editais de concursos públicos com regime jurídico próprio ou pelo regime CLT. Esse contexto dessa decisão, na verdade, começou lá em 1998, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que já articulava uma reforma administrativa. E nessa reforma tinha a questão de alterar a Constituição, que obrigava a União, estados e municípios a ter um regime único. O que é o regime único? Por exemplo, eu sou servidora aqui na Prefeitura de São Paulo. Quem é concursado em regime estatutário está no regime próprio de aposentadoria, que aqui a gente chama de Sampaprev, que inclusive desconta 14% do vencimento. Portanto, eu vou me aposentar pelo Sampaprev e não pelo INSS. Mas alguns municípios faziam concursos para funcionários públicos em regime CLT, porque não conseguiram ter um regime próprio de previdência social. Ou até tinha, mas quebrou, não se sustentou, principalmente cidades pequenas. Então, por exemplo, pensando nos concursos de professores e também do quadro de apoio escolar, na área da educação, que é isso que eu abordo nesse canal. Alguns municípios, como Embu-Guaçu, São Caetano do Sul, os concursados são no regime CLT, não são regime estatutário. O estatutário tem a previdência própria do município, do estado, da União, e tem a estabilidade do serviço público. Tem estabilidade porque não tem fundo de garantia, como o CLT tem, certo? Então, essa é a diferença. Então, desde 1998, já queria se regulamentar essa questão. E a partir da decisão da última quarta-feira do STF, agora municípios, estados e União poderão fazerem concursos públicos em regime CLT. Lembrando que não é obrigatório. Municípios, estado e União terão autonomia para decidir se nos próximos concursos vão querer que sejam em regime CLT ou continuar com seu regime próprio de previdência e no regime estatutário. Também podem, por exemplo, certos cargos continuarem no regime estatutário em sua previdência própria e outros no CLT. Ficar misto, isso também poderá acontecer. E outro ponto importante é que quem já é concursado, nada muda. Você não vai se transformar em CLT estando em regime estatutário de previdência própria, então não se preocupem. E será o fim da estabilidade do serviço público? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que significa a estabilidade. Basicamente, o servidor só poderia perder o cargo em 4 hipóteses. Em caso de decisão judicial definitiva, como uma condenação criminal, em um processo administrativo onde ele tenha direito à defesa,
por insuficiência de desempenho, que embora a lei que regula isso ainda não tenha sido criada, mas geralmente por insuficiência acontece durante o período de 3 anos do estágio probatório. E lembrando que você só terá estabilidade no serviço público após os 3 anos do estágio probatório. E outra hipótese do funcionário público em regime estatutário ser demitido é em casos que o município, estado ou união gasta mais do que é permitido com servidores, precisando cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Mas isso é muito raro e eu não lembro de nenhum município, nenhum lugar ter ocorrido isso ainda, tá? Então, essa é a estabilidade. Nesses municípios que eu dei o exemplo, como Embu Guaçu, São Caetano do Sul, e pensando também em concursos fora da área da educação, como os Correios, que também é regime CLT, porque é uma empresa pública, os Correios, não demite assim tão facilmente. Precisa também ter um processo administrativo e apuração para demitir aquele funcionário. Ou então, quando precisa, por questão ali orçamentária, faz um acordo com aquele funcionário, que é a chamada demissão voluntária. Isso acontece bastante, por exemplo, na Caixa, no Banco do Brasil, certo? Então, não é tão simples assim mandar um funcionário público em regime CLT embora, tá? Mas é claro, a gente não pode ser ingênuo e pensar que isso não vai enfraquecer o serviço público, pois quem está em regime CLT, com certeza, por exemplo, se precisa ter uma greve, vai ter receio de fazer paralisação, certas irregularidades ali do seu superior imediato, vai ficar com receio de denunciar e assim por diante, tá? Então, a estabilidade do serviço público é para garantir não é apenas o serviço para sempre, mas para garantir que o servidor público possa atender o povo, porque o servidor público está para atender o povo, sem ser coagido, sem ter que beneficiar ali questões para terceiros, sem influências políticas. Então, é nesse sentido a estabilidade. Já no CLT, por mais que seja difícil mandar embora, é muito raro acontecer, a tendência é ter menos greves, menos manifestações, menos reivindicações, perdas de direitos e, consequentemente, isso vai piorar o atendimento ao público, sim, tá? Porque ninguém quer trabalhar não tendo direitos, sendo pressionado, sendo coagido. E logo ninguém mais vai querer ser funcionário público. Daí eu quero ver o que vai ser do povo, né? Claro, os juízes do Supremo Tribunal não precisam utilizar o SUS, escola pública, mas a maioria da população sim, né? Isso eles não pensam. E também vai ser o fim dos concursos públicos? Não. Na própria decisão do STF diz que mesmo que a contratação seja por CLT, continua obrigatória a realização de concursos públicos. O que acontece em São Caetano, em Embu Guaçu e outras cidades que fazem concursos em regime seletista. Então vai ter inscrição do concurso, vai ter a prova, tudo certinho como sempre foi, tá? Não vai ser entrevista de emprego ou quem indica, não. Continuará existindo os concursos públicos. E outro ponto importante é que essa mudança não se aplica a todas as carreiras. Existem as chamadas carreiras típicas de Estado, que incluem funções essenciais para o funcionamento do governo, como a segurança pública e as carreiras diplomáticas e fiscais. Infelizmente, por exemplo, o professor não entra nessa questão. Essas carreiras mantêm estabilidade e não podem ser contratadas pela CLT. E outra questão é que essas mudanças serão gradativas, não acontecerão do dia para a noite. Vai ser implementado de forma gradual, provavelmente começando pelas prefeituras, é claro, aquelas que quiserem aderir, depois os estados e por fim a União, nessa nova modalidade seletista. E como eu falei no começo, retirando essas carreiras
típicas de Estado, ou até mesmo que não são carreiras típicas do Estado. Escolher uma ou outra para ser CLT de acordo com as necessidades aí do município ou do Estado. Outra questão é que a administração pública vai precisar de regulamentações específicas para que os servidores CLTs estatutários convivam no mesmo ambiente, porque vai ter sim conflitos. Por exemplo, que na Prefeitura de São Paulo, os sindicatos vão organizar greve. Vão parar apenas os estatutários e os CLT? Será que vão parar? Daí já vai ficar aquele clima. Imagina um servidor concursado ao lado de outro CLT. Um tem FGTS e outro tem estabilidade. Isso pode gerar bastante confusão dentro da administração pública. É outra questão que precisa ser pensada nessa decisão aí do STF. Assim também como a questão da aposentadoria, pois se tem uma previdência própria e passa a ser CLT, vai entrar em colapso. Por quê? Quem entra na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, lá no Sampaprev, o nosso desconto está sustentando a aposentadoria daquele professor que já se aposentou, certo? E quando eu, Jéssica, me aposentar, quem ingressou na prefeitura vai estar, entre aspas, sustentando a minha aposentadoria. Então é assim que funciona o regime de previdência. Daí, se a Prefeitura de São Paulo decide que agora os próximos concursados serão CLT e vão se aposentar pelo INSS, vai quebrar o Sampaprev. Então, os municípios vão precisar pensar muito bem, aqueles que têm o regime próprio, em querer ou não o regime CLT. Então, para resumir, basicamente é isso. Agora poderemos ter concursos em regime CLT, porém, terá a adesão do município, do Estado, da União, não é obrigatório, e também não pode em algumas carreiras. Também ainda continua o concurso público, é obrigatório ter concurso público, porém, isso a longo prazo vai afetar sim a questão da estabilidade, não que vai ser mandado embora do dia para a noite, mas na questão dos funcionários terem autonomia dentro da administração pública, assim também que pode impactar na questão da aposentadoria, certo? Mas é basicamente isso, o concurso não vai acabar, então você pode continuar estudando para os próximos concursos que você tem aí em vista, beleza? E por enquanto é isso, espero ter ajudado, até a próxima, tchau!